Bem, vamos lá começar esse podcast interessantíssimo que é justamente o representante da literatura nesse conjunto de projetos que está vindo agora com essa Lei Aldir Blanc. É, Primeiramente, a gente tem que falar do que é o processo, né, dessas iniciativas que estão rolando agora, né, o Prêmio de Cultura Aldir Blanc e o inciso 3, que é referente a Petrolina aqui. A Prefeitura de Petrolina, através da Diretoria de Cultura, da Secretaria de Educação e Cultura, o Ministério do Turismo, a Unicef, Fundação Abrinq e o Governo Federal. Então isso foi uma iniciativa da deputada Benedita da Silva, uma iniciativa maravilhosa, né, que a gente tem que realmente louvar, que proporcionou esse momento, né, tão difícil de suportar, né, esse processo todo da pandemia e ao mesmo tempo uma bênção que vem, né, através desse edital, desse prêmio de cultura. E eu estou hoje aqui com Bruno Liberal. Tudo bem, Wagner? Muito massa, muito bom fazer esse processo aqui. E é esse podcast do processo criativo de Bruno Liberal vem aqui justamente tratar dessa coisa que está atrás do que as pessoas leem, né? A gente muitas vezes tem contato com a literatura, de modo geral, com a poesia, com a crônica, com o conto, e não sabe como foi o processo daquilo, o que é que inspira. Então essa conversa tem muito a ver com isso, né? Com o processo criativo de Bruno Liberal. Você é daqui mesmo de Petrolina? Wagner, eu sou de Goiânia, Goiás, mas minha família ela é toda de Pernambuco, de Recife, Sanharó, e eu cresci aqui em Petrolina. Então eu me considero um petrolinense, Sim, porque eu já estou aqui desde os 4 anos de idade e todas as minhas influências e formação educacional, cultural, vem daqui de Petrolina. Estudei no Colégio Dom Bosco, depois no Colégio Objetivo e por aí vai. legal. E o nome artístico é Bruno Liberal, é o seu sobrenome liberal. E qual é a reflexão que você faz em relação a esse liberal, assim? Esse liberal, ele é bem dialético, né? Ele tem uma origem, na verdade, baseada na política, de uma pessoa da minha família lá atrás que se rebelou contra o coronelismo no interior do estado de Pernambuco e ele se autoproclamou liberal nesse Colocou no sentido, próprio colocou no sobrenome dos próprio filhos. sobrenome e a partir daí nasceu toda uma linhagem, uma Sim, geração e outras gerações que acabou se tornando um sobrenome. E aí, entre brincadeiras de ser liberal e brincadeiras com cunho político também do liberalismo, eu que sou economista, que sei bem o que é sim. isso, acaba que torna uma coisa muito, muito interessante e bem engraçada até. Sim, sim, mas essa coisa do engraçado é só pela liberalidade do que Sim, você sim. pode imaginar. Mas no âmago da palavra, no sentido dela mesmo, é muito bom isso. A gente precisa realmente liberar. A gente Sim. não tem que prender as coisas, a gente tem que deixar que elas fluam, que vibrem, né? Que tenham É. circulação, né? E essa tua formação de economia é porque é tua vocação mesmo, é um negócio que você sente do fundo mesmo, ou a literatura já existia antes dessa questão da economia? A economia não é bem uma vocação. Eu acho que eu sempre fui vocacionado para outras coisas. E a literatura ela surgiu, inclusive, como contraponto a essa decisão minha, essa escolha, que quando você é jovem você faz algumas escolhas que realmente elas são meio alheias até a tua vontade mesmo. É o que a vida lhe proporciona, o que o caminho está lhe dando nesse sentido. Então a literatura ela veio até como contraponto disso. Na época da faculdade, por exemplo, eu lia mais livros de literatura do que livros de economia. E a biblioteca da universidade, eu me formei em Feira de Santana, acabou sendo um grande abraço, um grande refúgio para que eu pudesse até suportar toda a carga, que é um curso muito pesado, bem politizado na época.
o curso de Feira de Santana era bem politizado e tinha um cunho assim muito pesado, de tanto uma carga de leitura como de interpretação, porque economia é um curso, eu acho fantástico, é um curso que você estuda filosofia, sociologia, matemática, então você tem várias referências lógicas e subjetivas também, e que acaba te dando uma amplitude de conhecimentos muito grande. Mas a literatura ela veio meio que para abraçar um pouco isso. E eu consegui descobrir a literatura que eu sempre fui um bom leitor. Minha mãe tinha uma biblioteca muito grande, ela é pedagoga, foi coordenadora do Colégio Dom Bosco aqui em Petrolina. E tinha uma biblioteca muito boa. Ela era professora de quê? Ela era coordenadora Coordenadora. Ela era pedagoga. Sim. E assim, eu sempre li bastante, eu gostava de ler, até porque hoje em dia é bem diferente, né? Hoje você tem muitas influências de celular, Sim. de Muito internet, mais informação, muito mais acesso, informação. né? Então acredito, Bruno, que foi crucial essa coisa da literatura referente à sua mãe mesmo, Sim. né? A questão educacional, de Sim. ter os clássicos da literatura na Sim, prateleira. aquelas enciclopédias, sabe? Aquelas coleções de enciclopédias. Eu devorava aquilo. Eu E a pegava e arte ficava que lendo. complementava a coisa da economia, que você falou que ficava tenso, né, naquela coisa dos números, que realmente Sim. exige atenção, você tem que ser exato, né, que a Uhum. matemática é exata, e a arte era o teu refúgio, o momento que você Olha, saía dali. e a arte, Wagner, ela me salvou em diversos sentidos. A literatura me salvou em diversos sentidos. Tanto no mercado de trabalho, que com a possibilidade da leitura, da literatura, de conhecer universos, conhecer personagens, entrar dentro de pessoas, conhecer como outras pessoas pensavam, me deu uma capacidade de reflexão e de atitude muito grande, tanto no mercado de trabalho Sim. quanto na minha vida pessoal. Tudo são relações humanas, né? Sim. Quando você cria um personagem é porque você, de certa forma, viu esse personagem no seu cotidiano, as pessoas estão perto de você e vai construindo, né, aquelas E coisas. você Né? consegue lidar melhor com a sociedade, com o cliente, com o Sim, fornecedor, sim, porque sim. você consegue interpretar aquilo de uma forma, você consegue entender o outro ponto de vista, que a literatura nada mais é do que quando você lê, você está entrando dentro de um ponto de vista de uma outra pessoa, um escritor que criou um personagem que tem um determinado ponto de vista. Então, quando você lê 50 obras, você está lendo 50 universos diferentes, dezenas de personagens diferentes e pontos de vista diferentes. Sim. Então, você acaba tendo uma compreensão do mundo melhor e você pode lidar com os problemas que o mundo lhe traz de uma forma muito mais avançada. Me ajudou muito, eu trabalhei no banco, o pessoal vinha me pedir para escrever e-mail para o setor de não sei o que, defender o crédito de fulano de tal. Por quê? Porque eu conseguia entender o ponto de vista do cara e conseguia traduzir aquilo em palavras. Sim. Tu sabe que isso é a maior necessidade hoje do ser humano? É isso. É o entendimento da mensagem que tem que ser passada. Então, eu acredito que boa parte dos problemas sociais que a gente tem hoje vem da dificuldade do diálogo. Sim. Das pessoas saberem falar o que pensam, terem coragem de falar o que pensam, né? Das pessoas entenderem que através da conversa e da expressão correta da palavra você chega onde você quer. Né? Isso é muito bom. E me diz uma coisa, qual foi teu primeiro conto, assim, teu primeiro filho literário? Olha, eu quando eu estava nessa época da faculdade, que eu comecei a ler muito, eu comecei a sentir a necessidade de escrever. É uma necessidade que vem, que você não sabe de onde brota isso. Mas você que é artista, você entende, assim, você precisa se expressar de alguma forma. Pode ser para ninguém, pode ser para você mesmo, mas você precisa sentir aquilo. Eu comecei a escrever alguns contos, bem curtinhos. Escrevi um conto chamado O Palhaço do Circo de Ouro, que é um conto que eu gosto muito. E acabei naquela época, nos primórdios da internet, metendo num concurso que era em Portugal. E fiquei em terceiro lugar naquele concurso e aquele me deu uma satisfação tão grande. Foi rápido, né? Pô, de saber assim que, pô, eu tô começando agora, escrevi 2, 3 contos e coloquei esse conto e, pô, tive uma classificação muito boa nesse concurso.
Eu fiquei muito feliz assim, como eu lia muito, eu achava que aquilo ia tornar a minha vida numa vertente um pouco mais clara. Só que a vida ela dá muitas voltas, né? Então eu me formei, eu fui trabalhar, aí eu tive filho, e aí passou 10 anos nessa brincadeira e eu não tinha escrito um livro. Eu achava que com, sei lá, 30 anos eu ia estar com tantos livros publicados. Sim. E tal. E eu, de fato, assim, no dia do aniversário, sabe quando você olha no espelho e diz: o que porra foi que você fez do que você queria fazer quando estava com 20 anos? Sim. E eu vi que, porra, quase nada eu tinha feito. Conquistei muitas coisas, fui muito feliz. Esse nada você diz respeito ao processo artístico, né? Em relação às minhas aspirações artísticas. Sim. E qual foi o escritor assim que primeiro te arrebatou nessa história? Porque com certeza tem aqueles que você lê assim que faz, poxa, isso aí marca mesmo. A primeira porrada que eu tive foi Dostoiévski, quando eu li Memórias do Subsolo. Sim. Foi uma cacetada na minha cabeça que eu fiquei desnorteado. Aí fui lendo Kafka. E aí na tua obra a gente encontra muito forte isso aí. E é muito forte essa questão psicológica, né, do desenvolvimento da história. Mas eu li muito Kafka, Saramago, gosto muito, apesar de ter uma leitura bem complexa. Saramago também me pegou assim, muito forte. Graciliano Ramos me pegou muito, Guimarães Rosa me pegou muito. E assim, como é uma biblioteca, como eu iniciei lendo muitos livros da biblioteca da universidade, ela não tem aquela rotatividade que se espera de uma biblioteca. Então ela é muito focada nos clássicos. Então, e é o início, né, da maioria das pessoas. No Brasil, no ensino brasileiro. Não tem como fugir muito disso. Então eu li muitas obras clássicas e para mim foi sensacional. Só que minha faculdade era muito politizada, ideologicamente de esquerda. Pra você ter ideia, eu estudei na faculdade, eu tinha disciplina chamada Marx I e Marx II. Eu li o Capital inteiro nessas disciplinas da faculdade de Economia. Então, assim, a gente tinha um preconceito muito grande com os norte-americanos. E aí, quando nesses 30 anos que eu refleti sobre o que eu queria e que eu queria escrever um livro, eu disse, tá, eu vou escrever um livro, só que eu vou fazer como? Eu vou começar lendo. Eu não vou começar escrevendo. Então, eu passei um ano e meio, lendo o máximo de obras possíveis que eu podia e eu tentei me desafiar. Porra, eu nunca me interessei pelos norte-americanos, por toda essa carga ideológica. Eu vou começar a ler os norte-americanos. E tu acha que esse processo teu de começar a escrever, ele foi um processo muito mais racional, então, né? Foi. Do que... isso lembra muito Graciliano Ramos, que ele dizia que não existe inspiração. A inspiração não existe. O que existe é você se inspirar. Então o que você fez foi isso, né? Você buscou essa base para poder ter subsídios e começar a fazer a obra. Eu não concordo muito com essa visão romantizada do escritor ou do artista que recebe aquela inspiração divina do nada e ele constrói uma obra fantástica. Não que isso não possa ocorrer. Claro. Pode, principalmente com a poesia, com a música, que o cara escreve ali às vezes uma tirada, porra, perfeita. Você sabe que existe uma ligação íntima entre filosofia e matemática, né? Existe, então, é verdade. A gente tem o viés, a matemática explica o mundo, a matemática está ali. Né? E eu acho que o novo mundo vem a partir dessa concepção da matemática e da arte. Né? Essa mímese que Platão tanto falou, né? É justamente um veículo de bem-estar, de aprendizado, né? Essa coisa. Então, teu primeiro livro, qual foi o título? Sobre o Tempo. Sobre o Tempo. Foi o filho, né, que tu passou esse tempo todo até... Foi o primeiro livro que, na verdade, eu reuni algumas coisas que eu tinha escrito na época da faculdade e escrevi algumas coisas, reescrevi algumas outras coisas e publiquei meu primeiro livro. Que era um livro, basicamente, para dizer, olha, eu sou escritor. Dizer para quem? Para minha família, para meus amigos e para mim mesmo. Sim. Olha, eu tô aqui, eu quero escrever. Eu sou escritor, aqui meu livro. Ninguém sabia que eu escrevia, até porque eu nunca tive muitos amigos no meio artístico, cultural.
Então, a minha família se surpreendeu. Como assim? Vai escrever um livro? Como é isso? Está publicando um livro? Estava lá, né? O escritor estava lá. Já estava lá há muito tempo. Sim. Então, eu escrevi esse primeiro livro, publiquei esse primeiro livro, mais como uma forma de marcar uma presença, sabe? De dizer, olha, eu estou aqui. Só que, porra, era uma presença muito solitária. Eu acabava, como eu não tinha amigos na área de literatura, eu publiquei para minha família, basicamente, um ou outro amigo. Como é que foi o processo do choque? Porque tua literatura é um soco no estômago. Então. É como se fosse um machado moderno, sabe? Um negócio assim. Foi um choque. Como é que foi isso desses personagens, da linguajar? Vovó ficou chocada. E assim, as pessoas se chocaram e eu não tinha um feedback. Entendi, todo mundo guardou ali. Sabe? Ficava aquele negócio até meio constrangedor, sabe? E aí eu ficava sem saber se eu... Não, eu realmente escrevo, eu não escrevo. É bom que eu escrevo, não é bom que eu escrevo. Sim. Eu não tinha amigos que pudessem... Mas isso aí já levou a um processo massa que foi o prêmio, né? Então o prêmio fez, olha aí, meu neto. Aí você olha aí, meu filho. Então eu imagino que provocou um orgulho, porque eu entendo demais a família que questiona isso. Porque todo mundo sabe dos estigmas que o artista profissional tem, dos medos que os pais têm que seus filhos virem artistas profissionais. Eu falo isso de um modo geral. Expor também, né? O que é que você está escrevendo? Pô, meu pai chegou a perguntar, pô, você escreveu esse conto aqui por minha causa, entendeu? Sim. Um negócio assim, pô, você tá me chamando de filho da puta? Assim, é porque a gente, quando mexe com a alma humana, a gente encontra vários elementos que realmente interferem nesse processo, porque é a convivência, o passional, né? E a gente, isso acontece comigo enquanto compositor. Sabe, já aconteceu comigo. As pessoas já acabam... Sim, fazer, velho, aquilo ali era pra mim, eu disse, não, pô, tá... E eu tenho também essa coisa tua do eu lírico, sabe, de vestir mesmo. Para ser um compositor, você tem que também criar aquela imagem, né, que você está expondo ali, né? Eu já escrevi já como um caboclo de lança, né, como um português e tal. Então a gente realmente tem que vestir isso, né? E esse prêmio, como é que foi o prêmio exatamente? Foi desse livro ou foi de outro? Aí foi justamente nesse vazio que ficou desse primeiro livro, acabou surgindo esse prêmio. O prêmio, eu estava viajando, estava numa viagem e tal, e eu disse, não, quer saber de eu vou escrever, eu já tinha algum material, mas faltava muita coisa ainda, faltava mais da metade. Eu digo, eu vou escrever, faltava um mês para encerrar as inscrições, eu disse, eu vou escrever e vou botar meu negócio ali. Se for bom, provavelmente vai ter alguma coisa. Foi esse livro, esse primeiro? Foi. Sim. Esse primeiro já tinha sido publicado, foi o segundo já. Ok. Qual é o nome? Que é Olho Morto Amarelo. Sim, eu li esse daí. Que foi o do prêmio. E aí eu disse, não, eu vou escrever esse livro e vou mandar. Forte. Seja o que Deus quiser. Tu mandou com aquela capa? Ou não, só o texto, né? Só o texto mesmo. Só o texto mesmo. A capa mesmo. também já dá um... E aí você manda com pseudônimo e tal, e aí todo mundo fala, não, porque Recife é aquele beco e é só eles que ganham. Eu peguei e mandei. E aí, quando saiu o resultado, saiu que eu tinha recebido o prêmio principal e tal. Foi aquele negócio e minha mulher, amor, estão falando de você aqui no jornal. E eu olhava assim, não, isso daqui tá errado. Eu atualizava a página assim, dizia, não, tá errado, vão mudar aqui, sabe? Sem acreditar naquele processo. Sim. E foi a partir daí que realmente me introduziu nesse mundo da literatura, porque até então eu só escrevia. Só que depois que você ganha um prêmio desse, você acaba sendo convidado para falar... para dar palestra, para ir em escola, e para falar de literatura. Wagner, eu nunca refleti sobre a literatura. Eu era um cara que adorava ler e gostava de escrever. Sim. Então, a partir desse momento, eu meio que me pegaram assim e botaram nesse universo aqui, com escritores de renome, com críticos, com jornalistas. E os caras assim que, manjavam tudo de literatura, doutores e professores.
E eu, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nada de literatura. Que nada, você tem a formação, sim. Você tem a formação básica, mas você é um economista. Isso foi então, muito massa. Eu digo, vocês não querem uma métrica, não um gráfico aqui, Vamos eu boto medir aqui um alguma gráfico, coisa. vamos medir. Mas, pô, foi muito bacana, porque eu fui conhecendo, eu fui me introduzindo, eu fui navegando. A onda vinha e eu às vezes me esquivava, às vezes eu tomava um caldo, mas eu ia, eu continuava. E aí foi quando eu escrevi, depois passou o prêmio e tal, que eu escrevi mais 2 livros. Um que foi um livro que tinha uma pegada cartoneira, que era um negócio mais artesanal, lá pela Mariposa Cartoneira, do Wellington, lá de Recife, que eu publiquei o livro com eles, e depois eu escrevi O Contrário de B, que foi o meu livro mais recente, que foi em 2015. E que teve uma excelente receptividade, inclusive as pessoas que leram, assim, dessa galera toda que eu conheci de 2013 até 2015, porra, gostaram muito desse Contrário de B. E que para mim foi muito bom, porque assim, você escrever um livro bom, massa. Mas você pode ser um negócio assim, porra, aconteceu. Sim. Mas aí quando eu escrevi aquele outro, que a galera disse, porra, Bruno, tá melhor do que aquele. Que bom. Aí essa é a satisfação, sabe? Sim. De você saber que não, realmente aquilo era um negócio consistente, era um negócio que tinha uma certa, um arcabouço poético, literário, artístico. E a construção da tua identidade enquanto escritor. Exato. Que isso é uma coisa que é praticamente muito difícil, né? É difícil. Não é qualquer um que é Augusto dos Anjos, né? De escrever um livro e criar toda uma identidade com um livro apenas, né? Mas tu acredita que na tua obra eu encontro Augusto, eu encontro Machado, eu encontro Nelson Rodrigues. Pô, Nelson Rodrigues, eu li muito Nelson Rodrigues na faculdade, gostava muito. Eu acho massa isso, sabe? E essa coisa do teu estilo de ser, a pessoa que você é, doce, meiga, educado, um cara tranquilo, né? Sim. E a tua obra é tão visceral, tão forte, né? Tão presente. Aí, em relação ao processo de construção desses personagens, como é que você faz? É aquilo que eu tinha dito no início, de você ver as pessoas e vai construindo ou não? Ou você tem um processo realmente livre, liberal, de criar o personagem? Esse negócio da minha personalidade e do que eu escrevo realmente é muito engraçado, porque as pessoas às vezes não acreditam que eu escrevi aquele texto. Alguns amigos até disseram, não, se tu não escrevesse, eu acho que tu era um psicopata, porque o texto que você escreve é muito denso para a pessoa que você é. Acaba tendo uma dissociação disso. Mas o meu processo de criação, ele é baseado muito no que me incomoda. No que me incomoda principalmente na sociedade. Na hipocrisia da sociedade, das nossas amarras, no que a classe média faz, que acha fantástico, só que tem um outro lado meio nefasto, sabe? Então, isso me incomoda muito e é o que eu vejo. A vida, ela é muito mais surreal do que qualquer obra de ficção. Então, o que eu vejo, com tudo, com a família, com os amigos, com o que eu leio, com o que eu observo, ele é muito, o que eu escrevo é muito baseado na minha observação da vida. Claro que isso vai da sensibilidade de cada um. Sim. A minha sensibilidade em observar alguma coisa é diferente da sensibilidade de outras pessoas. Sim. Mas eu acho legal que você mostra muita fragilidade humana. Sim. Sabe, porque a gente vive nesses tempos de hoje uma coisa muito forte, né, de julgamento. As pessoas têm uma vontade, né, de cancelar as pessoas, uma vontade de caracterizar, de julgar, de estereotipar, de procurar o negativo. Sabe, isso é tão forte. E ao mesmo tempo tão difícil de aceitar, até porque isso aqui não é um país cristão, né? Se você se diz cristão, é um país cristão, em sua maioria, ou seja, a maior parte da população tem base na Bíblia. Sim. E a Bíblia é muito clara, né, em relação ao mal que lhe fazem. O que você tem que fazer com o mal que lhe fazem, né? A Bíblia é muito clara em relação, ela fala também
ficar feliz com o sofrimento do perverso, com a morte do perverso. Que não é certo você gostar da morte do perverso. O perverso merece o amor. E quando a gente vai na prática, nada disso tá funciona. ligado? Quando rola alguém, roubaram meu iPhone, eu quero. Eu Quero matar. Eu quero linchar esse cara na hora, já era. Mas então, nossa sociedade é de uma hipocrisia abissal. Eu acho que o que a gente fala, o que a gente projeta de imagem, principalmente nessa época de redes sociais, de imagem, é completamente dissociado da pessoa que a gente é. Sim, sim. Então, assim, é muito difícil. Para mim é um arcabouço muito grande de imagens, de personagens. Você acaba se perdendo. E a gente, quando se fala de hipocrisia, as pessoas ouvem a palavra hipocrisia, sempre falam como se fosse ali, né? Os hipócritas e tal, e não vê que nós estamos mergulhados nessa hipocrisia. Que a gente chega num lugar que é uma pessoa que abusa, que a gente muitas vezes engole, muitas vezes fala bem calminho, porque sabe que ele é um bruto, sabe? Que merece, às vezes, um negócio mais rude mesmo para chegar aí, uma chacoalhada, mas que a gente, até por uma questão de preservação, de proteção, de autopreservação, a gente age hipocritamente, a gente aceita, sabe? A gente vê muito isso na política, nas pessoas que têm poder, muitas vezes numa abordagem policial, sabe? Você faz, pô, esse cara tá abusando de mim, velho, mas eu vou continuar tratando ele, sabe? Obviamente isso não diz respeito a todos os profissionais policiais, né? Sempre tem aqueles que vacilam. Então, quando a gente perde esse senso do trato, é quando a coisa se perde mesmo, né? E eu vejo que seus personagens, eles têm uma construção psicológica muito forte. Isso com certeza é machadiano, né? Que os primeiros livros que você leu com essa coisa, né? Eu acredito muito nesse tipo de literatura, sabe? A literatura, se ela não lhe incomodar, se você não terminar de ler um livro e ficar incomodado com alguma coisa, ela para mim não tem muito sentido. É claro que a literatura que você faz, ou a arte como um todo, ela é sempre uma tentativa. Ela é uma tentativa de alcançar o próximo, ela é uma tentativa de lhe atingir, ela é uma tentativa de lhe fazer refletir. Nem sempre vai funcionar, mas quanto mais ela funcionar, mais forte ela é. Então, quando eu escrevo na tentativa realmente de lhe incomodar, de fazer com que você reflita sobre alguma coisa. Nem sempre eu consigo, mas o objetivo é mais ou menos esse, sabe? E os personagens, quando ele faz esse jogo psicológico, quando a gente vai construindo toda essa trama, esse enredo, esses personagens, é uma tentativa de lhe trazer para dentro da história, para você se fazer uma autorreflexão também dentro de suas próprias metáforas, de suas próprias imagens, de sua própria experiência, para que aquilo também lhe desperte alguma coisa. Sim. O objetivo maior da arte, eu acredito, que é ajudar na evolução das pessoas. E o problema todo, acredito, tá quando a pessoa interpreta mal aquilo que tu diz. Eu falo, pô, velho, tu tá querendo dizer isso? Não, isso é um personagem que falou aquilo. Né? A confusão, existe isso contigo, assim, das pessoas confundirem muito o que tu diz com o que o personagem disse. Existe muito. Existe gente que acha que você está falando dele, existem leituras bem rasas, existem leituras bem profundas, até mais profundas do que você imaginou. Tem gente que viaja naquilo, e por que você falou aquilo, porque eu puxei de não sei aonde, e você nunca nem pensou naquilo, mas assim, isso não importa muito, assim, no meu ponto de vista. Depois que você lança uma obra, que você compõe alguma coisa, aquilo é do leitor, é da pessoa que está absorvendo aquela arte, aquela música, aquela literatura, aquele quadro, e aquilo vai se desenvolver de uma forma individual para cada um. Sim. Isso é que eu acho bonito, sabe? A interpretação muito tudo. bacana. Inclusive, mas, assim, a criação da imagem dos personagens. Exato, porque você usa a arte, ela lhe permite utilizar as imagens da sua referência. Sim. Então você projeta aquilo dentro de todas as suas referências pessoais. Sim. Tu tem vontade, assim, lá no fundo, assim, de fazer poesia e tal?
Ou já fez algum poema, alguma coisa? Eu já fiz, são horríveis. Massa, são horríveis. Ó, se forem horríveis iguais aos contos... Não, são péssimos. Vale a pena. São péssimos. Assim, eu acho a poesia muito difícil. Ela tem uma estrutura e uma assertividade muito grande, que é muito difícil de você conseguir. Aí eu não sei se é a cobrança que eu me faço ou também... E também tem uma outra coisa. Como eu não leio muita poesia, aquilo também acaba que eu não tenho a segurança. Sim. É o economista, né? Falando aí, o matemático. Assim, eu gosto muito da prosa, então se eu não leio poesia, eu não quero fazer poesia. Sim, sim. Se eu leio a prosa, eu quero fazer a prosa. Mas faz isso, pô, leia uns Ferreira Goulart, uma galera aí. Eu precisava fazer isso. Faça esse apanhado dentro do universo, desse universo, dessa atmosfera toda que você observa do mundo. Porque, na verdade, a tua obra é um reflexo do teu olhar. Então, se você observa e as coisas que te incomodam da sociedade levam a você criar aqueles personagens, né, que parecem pessoas reais mesmo ali. Você lê, é tão bem descrito, é tão bem montado, né, que vale a pena você fazer esse mesmo processo de estudo poético, até para você entender as formas e tal. E para mim a poesia é uma evolução. Esse voo aí. Para mim a poesia é o último estágio da literatura. É a evolução. Oh, que bom que você pensa assim, que você vai chegar lá logo. Ali você então, já chegou. Depois só falta botar depois que eu tiver uma certa maturidade literária, poética, eu posso me aventurar na poesia. Mas hoje eu não me sinto seguro, porque para mim a poesia é um negócio mais sério, sabe? Um negócio mais... Sim. Deixa fluir, né? Tu sabe que da poesia já vem... A poesia é uma letra de música em potencial, né? Então merece você ter atenção nisso, até porque essa tua criticidade na música, imagina, na letra, de um poema, imagina. Então isso aí vale a pena tu refletir matematicamente, se organizar e botar para gerar. Fica esse pedido aqui na história. Esse podcast aqui, ele é o resultado de um prêmio, né, do proponente Bruno Liberal, no prêmio, né, de cultura Aldir Blanc, que é eu considero uma revolução na cultura brasileira, porque nunca chegou esse tipo uma verba assim tão distribuída, bem distribuída pelo poder público, né? A prefeitura de Petrolina aqui, através da diretoria de cultura, teve um trabalhão em poucos dias. Todo mundo viu como foi lá, né? Eu também escrevi o meu projeto. Sim, muita gente. Em economia a gente chama de capilaridade. Aquele quando você geral, consegue atingir uma gama de pessoas ali dentro de uma determinada região. Eu acho que essa lei ela vem muito para isso, para dar capilaridade à cultura e trazer a verba, para não deixar ela concentrada, distribuir ela democratizar, mais democraticamente. E eu agradeço o seu convite, né, por realmente trocar essa ideia. Eu sou das letras, né? Eu me formei em letras, apesar de estar muito longe hoje da sala de aula, que foi um apanhado para mim. As letras ainda são muito presentes na minha vida, não só na questão da letra da música, mas da literatura em si. Eu sempre estou lendo, sempre estou com a cabeça, e eu sou teu fã. Eu que sou teu fã desde a época dos Matingueiros, desde o início dos Matingueiros. Que eu via vocês ali, eu disse, rapaz, que massa, olha o que esses caras estão fazendo. Legal. E esse processo que a gente está fazendo aqui agora, da Lei Aldir Blanc, está sendo um motor gerador, né, do próprio Matingueiros, do canal Matingueiros. Então a gente vai publicar esse podcast num processo do grupo do canal Matingueiros, né, que vai se chamar Podcast. O Podcast. Então a gente vai pegar isso e provavelmente a gente vai fazer outros com você, até porque o Centro Cultural Matingueiros ele vai abarcar as linguagens artísticas nos dias, cada um dia de sua linguagem, o dia de misturar tudo. Então vai ser um processo muito legal de construção em conjunto desse aí. Eu vou ficar te cutucando com essa poesia, viu? Muito bom. A gente vai fazer o sarau poético aqui, vai ser muito massa. Se outra pessoa puder ler, era massa. Isso aí a gente vai vencer esses bloqueios todos aí, né? Então eu quero só recapitular aqui que esse podcast ele é um resultado do Prêmio de Cultura Aldir Blanc, no inciso 3, né, de Petrolina.
que foi administrado a distribuição pela Prefeitura Municipal de Petrolina, Secretaria de Educação e Cultura, o Ministério do Turismo, a Unicef, a Fundação Abrinq e o Governo Federal. Então, a gente quer agradecer também aqui ao Fórum Popular de Cultura, que foi uma ferramenta maravilhosa criada por artistas militantes, aqueles que estão mais atentos nisso, que buscam mais, que brigam pelo processo. Né? Eles ajudaram muitos artistas a fazer a inscrição. Né? Por mais simples que seja, sempre tem muita gente com dificuldade. Eles mobilizaram, né? Cobraram, na hora que o dinheiro ia voltar, eles pediram que continuasse. Então, eu faço parte do fórum, apesar de não ser ativo, mas eu acompanho, incentivo, e o que precisar de mim, eles sabem que eu estou aqui. Então, Bruno, poxa, a gente vai ficando por aqui, finalizando essa missão, e eu quero só agradecer você. Wagner, eu que agradeço essa oportunidade. Realmente essa lei ela veio para dar voz a muitos artistas, né? E eu acho que é muito bom essa troca de ideias, esse debate, e que isso possa servir de incentivo para outras pessoas e outras iniciativas desse tipo. Valeu, até a próxima.